Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2024, estamos recebendo o companheiro Regis Lang, da Casa do Caminho, da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E o Regis hoje vai trazer uma exposição sobre o tema Não Vades ter com os gentios. Certo, Regis? Certo. Muito obrigada pela sua participação. O Fábio Bahia vai fazer oração e página inicial. Obrigada. Boa noite, Regis. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do texto 104 do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, Filipenses 1:29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Senhor e crer nele, mas não conseguem de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração ou direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre eles e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem caracterizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. E assim, queridos amigos, eu convido a todos a acalmarmos o nosso coração, apaziguar a nossa mente e agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus, a nossa mentora Meimei e os Espíritos, que estão sempre ao nosso lado, colaborando nesse trabalho, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Que iluminem, Senhor, o palestrante da noite, que se dispôs com todo o amor, com todo o carinho, trazer um pouco do seu conhecimento para nós, e nos envolvam no ambiente de paz, de amor, harmonia, para que possamos absorver o máximo possível e que isso nos ajude na nossa conduta e nossa transformação moral. Que assim seja, graças a Deus. Regis, é com você. Então, nós saudamos a iniciativa do nosso grupo Meimei, a nossa sociedade, não é? E queremos fazer jus a tanto amor de Jesus e da nobre Meimei, querida Meimei. Nós vamos estudar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item, ou são 3 itens, não é? Que às vezes a gente passa assim sem nos determos mais
na reflexão do conteúdo do ensinamento. Nós temos aí na sociedade, eu vi pela passada da câmera, umas 12, 15 pessoas. Também temos, que eu percebo aqui, é, umas 17, 18 pessoas que acompanham pela internet. Então, nós que estamos reunidos esta noite, devemos refletir que essa passagem que eu vou ler, ela está inserida logo após o Sermão da Montanha. Jesus tem uma reunião com os discípulos e ele, então, separa 12 e, e dá instruções detalhadas para esses 12. Dentre essas instruções, consta: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, como ficou o anúncio da palestra, não vades no caminho dos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Kardec inseriu essa passagem no capítulo 24, cujo título é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Todos sabem que candeia é uma lâmpada de barro com azeite de oliva dentro e um pavio. Lá, a época de Jesus, era a única fonte nos lares, assim, nas aldeias, de luz depois do pôr do sol, não é? Aí em Vancouver, o pôr do sol hoje deve ter sido por volta das 18. Eu sei que no verão, não é? É muito tarde da noite que o sol se põe. Mas como nós estamos encerrando aqui no Brasil o outono e aí a primavera, não é assim? Nós Sim, vemos que lá o pôr do sol é cedo, 18 horas, e precisava dessa lamparina, e que é a candeia. Então, Jesus orienta os discípulos que a luz não deve ser colocada embaixo de uma vasilha. Alqueire não deve se entender como uma linguagem atual de uma medida agrária, e sim uma caixa, um compartimento onde cabia tantos quilos ou litros de semente, seja de trigo, de centeio, de cevada, não é? Eles, e Jesus fala: olha, você não deve colocar a candeia com o alqueire em cima, cobrindo essa luz, e sim colocar a luz no candeeiro lá em cima para que ele jogue luz para toda a casa. No entanto, aqui parece, à primeira vista, que Jesus esconde a tarefa para os discípulos que também levassem a boa nova para os gentios, que eram todos aqueles povos politeístas em torno de Israel, e que vamos chamar de não judeus, não é? Lembrando, depois a gente a região da Samaria
era uma região que, à época mais anterior a Jesus, houve uma separação das 12 tribos de Israel, e ao sul ficou as tribos de Judá e Benjamim, duas tribos. E ao norte, naquela região que hoje a gente já começa a lembrar da Palestina, ao norte ficava a Samaria, que reuniu os 10 reinos restantes, né? As 10 tribos restantes. Contudo, com o correr dos séculos, a, eles se mesclaram com estrangeiros, e a Samaria, para os judeus do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, judeus, eles olhavam com desprezo, porque os samaritanos tinham concepções religiosas e acabaram fazendo o templo deles, não renegando o templo de Jerusalém e fazendo em um outro monte, para que o Senhor fosse louvado. Então, vocês veem que havia uma disputa, uma cisão, uma animosidade muito grande, que eu poderia chamar de ódio, entre samaritanos e as tribos de Judá e Benjamim, que a gente genericamente chamando de judeus, não é? Então, vocês veem que Jesus recomenda aos discípulos que, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. Vocês lembram que, nesse momento, Jesus não fala apenas estas instruções. Ele sugere que eles façam essa viagem às ovelhas perdidas da casa de Israel, as aldeias, cidadezinhas. Ele sugere que eles vão de dois em dois. Ele sugere que não levem riqueza ou duas roupas, duas sandálias, alforje, cinto de metal, e que se hospedem em um lugar que os acolha, numa casa, e que eles saúdem e façam a sua paz, e a paz de Deus descer sobre essa casa. Então, ele, o Divino Mestre, dá instruções detalhadas para os discípulos como eles deviam se portar, a ponto de dizer: se uma aldeia não acolher a boa nova, a mensagem que vocês trazem, vocês saiam, até batam o pé do pó daquela aldeia de suas sandálias e se retirem, sem brigas, sem polêmicas, sem imposições. Então, vocês acompanhem o raciocínio de Jesus, treinando, preparando esses discípulos para que eles pregassem a boa nova, curassem os doentes e também afastassem espíritos perturbadores que estariam obsedando aquelas pessoas. Então, vocês veem, a tarefa é levar o reino de Deus, a boa nova, levar a cura para os doentes e levar a libertação do jugo opressor de algum espírito àquelas pessoas que estavam submetidas a esse jugo, né? Então, vocês observam que as instruções foram dadas, os discípulos foram de dois em dois, e posteriormente, o Evangelho relata, o Novo Testamento relata, que eles voltaram entusiasmados, não é? Porque tinham curado os doentes, tinham é, feito o processo de afastamento das entidades que perturbavam, obsedavam aqueles doentes, não é? Ou aqueles
aldeões, aquelas pessoas, e também levavam a mensagem de Jesus, a Boa Nova. Eles ficaram felicíssimos, olha, Divino Mestre, nós fizemos isso em teu nome, fizemos aquilo, curamos, soerguemos, enfim, vieram todos felizes e Jesus recomenda que o mérito não era pessoal, individual deles, e sim do Pai Celestial. Então, nós vemos que o Divino Mestre, dentre aqueles que o acompanhavam e se caracterizavam como seguidores daquele rabi, aquele divino mestre, ele separou 12. E esses 12, ele então nomeou como apóstolos que levassem a boa nova, curassem os doentes e também socorressem os obsedados, não é? Assim, vamos pensar em nós. Como nós temos participado eh, da, do convite de Jesus a nós como trabalhadores, discípulos de Jesus? Será que nós estamos ainda como aprendizes, discípulos que iniciam, ou já ganhamos, assim, autoconfiança e fé absoluta no poder de Deus, para que também nós possamos dar um passe, aliviar uma dor, uma tristeza, uma crise que a pessoa esteja passando. Muitos daqueles que estão nos ouvindo já fazem essa transfusão de energias que o passe permite. Também temos observado que muitos, ou alguns, já estão nas reuniões de desobsessão. Aliás, o próprio passe, mesmo para aqueles que não participam de uma reunião de desobsessão, o próprio passe ele consegue isolar a pessoa do envolvimento espiritual desses obsessores. O passe que jorra sobre o coronário com amor, com fé, com uma ordem mental, no sentido de libertar aquela pessoa desses fluidos que a envolvem, que a embaraçam, que a atormentam, já é uma daquelas características do apóstolo que tanto cura o corpo físico quanto colabora para a libertação desse envolvimento espiritual que constringe, que perturba, que muitas vezes dirige mesmo a pessoa, o encarnado. E, por fim, a gente pergunta, bom, então eu colaboro no passe e coopero no sentido de curar, aliviar uma dor de cabeça, beneficiar a circulação, ajudar um problema digestivo que a pessoa esteja passando. Eu já ajudo naquela libertação desse envolvimento no passe. Mas eu sou um palestrante, ou não sei pregar a boa nova como Pedro, como João, não é? Como Tiago. No entanto, vocês têm observado que no nosso dia a dia, a gente tem sempre uma palavra de consolo para um vizinho, um parente distante, a gente segura na mão, vai visitar um idoso e, assim, ouve, aconselha, a gente leva, irradia
a boa nova no sentido do nosso comportamento com a família, com o colega de trabalho, com o vizinho, não é fato? Eu pergunto, há também, segundo o apóstolo Paulo, uma nuvem de testemunhas que nos observam. São espíritos que vêm. Você se diz discípulo de Jesus, então eles procuram observar e acabam sendo instruídos com a coerência no nosso comportamento entre aquilo que a gente idealiza servir Jesus e aquilo que a gente de fato realiza. Então, entre o falar e o realizar, há um mar que separa, mas a gente já tem conseguido, então, impressionar, sugerir, orientar esses seres espirituais que nos acompanham e veem o nosso esforço de seguir as pegadas de Jesus, vivendo dentro de nós a fé, a esperança e o amor irradiando de nós. Portanto, a nossa observação é que nós já estamos nos iniciando como apóstolos do bem. É isso que Jesus precisa. A seara é grande e os ceareiros são poucos, para que nós, confiantes, possamos, então, ir irradiando esses ensinamentos e nos transformando em verdadeiros apóstolos. Ora, os discípulos que estavam ouvindo as instruções, eles ainda tinham uma imaturidade em termos de autoconfiança, de conhecimento da própria do evangelho que deveriam pregar. Então, Jesus fala, olha, os nossos irmãos gentios, não judeus, e os samaritanos, eles não têm esse conhecimento que os judeus já detêm. Desde o tempo de Moisés, os profetas, todos. Então, eles já tinham informações. Contudo, infelizmente, o clero dominante, né, eles haviam se desviado muito da pureza do ensinamento de Moisés, e quando Jesus vem com uma proposta de fidelidade à lei de Deus, eles então fazem tudo que estava ao alcance deles para enredar Jesus, antagonizando com a lei mosaica, a lei de Moisés vigente, e também com a lei romana, não é? Apresentando, então, eles apresentaram uma moeda romana, onde tinha a efígie do imperador, e perguntaram: devemos pagar tributo? Aí Jesus falou que quem está, né, a efígie nessa moeda? É César. Então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, ele não se deixou prender, antagonizar ao poder romano, nem à teocracia que dominava ali o Sinédrio, aquele tribunal de doutores da lei, de escribas, de fariseus, e assim nós vemos que os saduceus também estavam presentes nesse tribunal, nesse corpo, né, do Sinédrio, e Jesus consegue, nessa oportunidade, escapar. Por quê? Porque ele estava ainda preparando os discípulos para que eles tivessem o amadurecimento. E quando nós observamos que o amadurecimento também não foi súbito, então logo eles retornaram de viagem, contando os feitos que eles tinham realizado,
ainda não estavam preparados. O Divino Mestre, então, é preso, não é? É levado a julgamento, é condenado e executado, e os discípulos atemorizados, não é? Pedro chegou a negar a Jesus. Esse que era o discípulo mais próximo, estava ali confiante, com a confiança de Jesus, eles falham. Mas vejam bem como Jesus é brando, ele é fraterno, é amoroso, ele pergunta em outro momento: Pedro, me amas? Sim, mestre, te amo. Apacenta minhas ovelhas, Jesus diz em corpo espiritual, se comunicando com Pedro. Novamente, Pedro, me amas? Sim, mestre, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, responde Jesus. E por uma terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, me amas? Sim, mestre. Então apacenta minhas ovelhas, retruca Jesus. Ele dá a oportunidade nas 3 vezes de Pedro se redimir da negativa por 3 vezes no momento da captura, quando Jesus estava lá sendo julgado e mesmo sofrendo tortura, socos, cusparadas e desafios. Então, vocês veem que o Divino Mestre nos dá muitas oportunidades. E o amadurecimento é tal que os discípulos, na festa de Pentecostes, que é uma festa judaica, como é a Páscoa judaica, o chamado Pêssar, essa uma das grandes festas judaicas, os discípulos estão reunidos numa casa e se houve uma ventania e línguas de fogo, como de fogo, são luzes que aparecem sobre a cabeça é, daqueles que seguiam o Divino Mestre, aqueles 12, e eles então começam a falar línguas estrangeiras. É, Isso significa que a mediunidade deles, naquele momento, amadureceu e eles então ganharam um status de confiança, de intercâmbio com o mundo espiritual, o próprio Pedro, lembrando que eram 12 porque Judas havia se suicidado e Matias foi escolhido para substituí-lo. Então, eles reconstituíram o colégio de apóstolos, não é? Então, assim, nós vemos que nós também já amadurecemos, não apenas nessa encarnação, mas em inúmeras encarnações, experiências como cristãos, nós já temos essa condição de servir, de amar, de ouvir o mundo espiritual, mesmo pela intuição que nós temos que ter esse amadurecimento. Então, eu já estou praticamente no 29º minuto que me foi concedido e gostaria de rogar a Jesus que todos nós reunidos em torno do seu Evangelho, nós aqui em São Paulo, em uma cidade belíssima como Vancouver, banhada pelo Oceano Pacífico, nós pedimos a Jesus, nos oferecemos, rogando que ele nos conclame como apóstolos verdadeiros para divulgar o seu evangelho nos nossos atos, nossos pensamentos e nossas palavras, que nós possamos também, no passe, na transfusão de energias, curar os doentes e os obsedados. Que assim seja.